Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, capacitar, erguer, levantar os irmãos e dar vitória em nome de Jesus. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor aos irmãos, se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu vou soltar o vídeo, não saia, que no final eu estarei levantando o clamor pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Desde pequena, eu acreditava que a igreja era o lugar mais seguro do mundo. Quando minha avó me levava pelos corredores apertados da congregação antiga onde crescemos, eu sentia um calor no coração que nenhuma outra coisa me dava. Mas isso foi antes de conhecer a Igreja Renascer dos Milagres, onde o brilho das luzes escondia as sombras mais profundas da fé corrompida. Tudo começou quando ouvi falar do pastor Maurício. Ele era famoso nas redes sociais por suas pregações fortes, seu jeito doce de falar com as pessoas e os milagres que pareciam sair de filme. Curava cegos, fazia paralíticos andarem e dizia conversar com anjos todas as madrugadas. Não demorou muito para minha curiosidade virar admiração. E depois, cegueira. A primeira vez que fui ao culto dele, me senti num show de celebridade. Gospel. Tinha estacionamento com manobrista, loja de camisetas ungidas, cantina gourmet e uma fila só para quem pagava pacote de oração VIP. Era tudo tão bonito, tão diferente da simplicidade com que minha avó me ensinou a buscar a Deus. Mas o ambiente era tão cheio de emoção que eu chorava sem nem saber o porquê. O pastor Maurício subiu no altar com uma túnica azul clara, sapato italiano e um microfone de última geração preso na orelha. Tinha um sorriso de artista de novela e uma voz que hipnotizava. Ele falou que Deus queria levantar milionários do reino e que quem ofertasse mil reais naquela noite receberia uma ligação dele e uma oração pessoal e profética. Eu tremi, meu coração bateu mais forte, mas mesmo sem dinheiro eu quis acreditar. Trabalhava como caixa num supermercado, ganhando pouco mais de um salário mínimo, mas peguei emprestado o cartão da minha mãe e fiz a oferta. Entreguei aos prantos, acreditando que aquilo ia mudar a vida do meu pai, que estava internado esperando um transplante. Era como se aquela oferta fosse a única forma de Deus me notar. Uma semana depois, recebi a tal ligação. Era uma secretária da igreja, dizendo que o pastor oraria comigo por chamada de vídeo. Quando ele apareceu, estava em uma sala luxuosa com fundo dourado e uma Bíblia gigante sobre a mesa. Falou poucas palavras, repetiu meu nome várias vezes, disse que o céu estava em movimento e profetizou: seu pai vai sair andando do hospital esta semana. Aquela frase me deu esperança. Saí pulando pela casa. Liguei para minha mãe, para meus primos, agradecendo a Deus pelo milagre que já era certo. Só que 4 dias depois, meu pai morreu, sem explicação. A médica disse que foi uma falência múltipla repentina. Eu desabei. E o pior, quando tentei falar com a igreja, disseram que os caminhos do Senhor são misteriosos. Naquele dia, algo quebrou dentro de mim. Mas ainda assim, eu continuava defendendo o pastor. Dizia que o inimigo tinha interferido, que talvez eu não tivesse fé suficiente. Me culpei, me afastei da minha mãe, me endividei mais porque continuei fazendo campanhas, pagando os propósitos, comprando as camisetas e pulseiras ungidas. Foi então que conheci Darlene, uma mulher que já foi diaconisa da igreja e que hoje vivia afastada, considerada rebelde pela liderança. Ela me chamou num canto e disse: abre os olhos, menina. Aquilo lá não é altar, é palco de pacto. Ri na hora, achei que ela estava exagerando, mas algo na voz dela me arrepiou. Dias depois, ela me mandou um vídeo pelo WhatsApp. Era antigo. Mostrava o pastor Maurício sendo filmado em uma suposta vigília. Mas atrás dele,
Um vulto negro atravessa o púlpito. As luzes piscam e ele continua, orando como se nada tivesse acontecido. O vídeo termina com uma mulher gritando no fundo: "Esse homem não ora, ele invoca." Fiquei em choque. A imagem do vulto ficou na minha cabeça, passei a ter pesadelos. Sonhava com meu pai me chamando de um lugar escuro, e toda vez que sonhava, o pastor estava ao lado dele, com olhos pretos e um sorriso congelado no rosto. Comecei a acordar suando, chorando, me tremendo. Achei que estava enlouquecendo. Voltei à igreja na semana seguinte e durante o louvor vi algo que me fez congelar. Enquanto o pastor pregava, um vulto idêntico ao do vídeo passou por trás dele. Olhei em volta, mas ninguém parecia ver. Senti uma pressão no peito e desmaiei no meio do culto. Fui levada para uma salinha de trás. Me disseram que era um ataque do inimigo por eu estar recebendo bênçãos. Mas a verdade é que eu estava sendo esmagada por uma presença que não era de Deus. Tive certeza disso quando acordei e vi um dos obreiros com um símbolo estranho tatuado no pescoço. Um olho dentro de um triângulo, cercado de chamas. Naquela noite liguei para Darlene. Ela me contou que já tinha visto aquele símbolo em documentos escondidos no escritório do pastor. E que ele não era pastor desde sempre. Antes, trabalhava vendendo carros usados e foi preso por fraude. Se converteu do nada depois de sair da cadeia e logo virou líder da igreja. Quanto mais eu escutava, mais o medo crescia. Lembrei de Caio, um jovem da igreja que sumiu do nada depois de participar de uma campanha chamada Fogo Consumidor do Espírito. A mãe dele ficou louca. Andava pela rua falando sozinha e gritando: "Devolvam meu filho!" A igreja dizia que ela era endemoniada. No meio desse caos todo, recebi uma carta deixada anonimamente no portão da minha casa. Dentro havia uma foto antiga do pastor, com um grupo de homens de terno, cercados por velas e um bode ao fundo. Junto, um envelope com meu nome e um contrato assinado com sangue. Fiquei paralisada. Meu nome estava ali, na última cena daquele dia. Fechei todas as janelas, desliguei a luz e me ajoelhei no chão. Pela primeira vez em muito tempo, orei de verdade. Não falei com o pastor, não fiz propósito. Só disse: "Deus, se ainda está aí, me salva." E foi ali, no chão frio, que algo diferente aconteceu. O ar da casa mudou. Uma paz silenciosa me envolveu. Nenhuma voz, nenhuma visão. Só um abraço invisível, como se alguém tivesse me pegado no colo. Eu chorei até adormecer com uma certeza. Aquele lugar luxuoso onde eu buscava Deus nunca foi dele. Depois daquela noite em que senti uma presença real me abraçando no silêncio, algo dentro de mim mudou. Mas a dúvida ainda me corroía. Será que eu estava ficando louca? Será que era só emoção? Ou será que, de fato, Deus tinha me dado um sinal e eu estava ignorando? Nos dias seguintes, me afastei da igreja sem avisar ninguém. Deixei de ir aos cultos, silenciei os grupos do WhatsApp e parei de seguir as redes sociais da liderança. O silêncio doeu. Era como um luto. Aquela igreja tinha sido minha casa por 3 anos. Eu entreguei tudo ali. Tempo, dinheiro, lágrimas e fé. Mas agora, eu não sabia mais o que era real. Uma semana depois, recebi uma mensagem da secretária da igreja. Era curta, mas direta. A sua ausência está sendo sentida. O pastor perguntou por você. Podemos marcar uma conversa? Meu coração disparou. Como eles sabiam que eu estava me afastando. Eu nunca fui importante o suficiente para estar no radar do pastor. Fiquei tentada a responder, mas algo me dizia para não abrir a porta. Naquela noite o sonho voltou, só que dessa vez era diferente. Eu estava dentro do templo, vazio, escuro. O altar estava em chamas e atrás dele o pastor Maurício sorria enquanto uma voz demoníaca dizia: "Quem paga, entra. Quem não paga, morre na fé." Acordei gritando
e pela primeira vez em meses corri para a Bíblia que estava guardada numa gaveta. Era da minha avó. Abri aleatoriamente e caí no versículo de Jeremias. Os profetas profetizam falsamente, e o meu povo assim o deseja. Chorei. Senti como se Deus estivesse falando direto comigo. No dia seguinte, resolvi visitar a Darlene. Quando cheguei, ela estava queimando objetos no quintal. Camisetas ungidas, livros de campanha, lenços da unção profética. Ela me olhou e disse: "É agora ou nunca, Larissa. Se você quer sair viva disso, tem que cortar o laço." Aquilo parecia exagero, mas eu já tinha visto o suficiente para saber que ela não era louca. Foi nessa visita que ela me contou uma coisa que me tirou o chão. O Caio, o jovem que sumiu, era filho dela. Sim, aquele menino que todos diziam que surtou e fugiu. Tinha desaparecido durante uma vigília fechada, onde só entravam os escolhidos. Darlene tentou denunciar, mas foi chamada de perturbada e desviada. Com lágrimas nos olhos, ela me mostrou uma carta que encontrou no quarto do filho antes dele sumir. Era um pedido de socorro. Ele dizia que estavam obrigando ele a participar de um sacrifício espiritual para abrir portais de unção. Dizia que tinha medo, que tinha visto olhos vermelhos dentro da igreja e que o pastor falava com uma sombra. Naquela hora, tudo fez sentido. As luzes piscando, os gritos abafados durante as campanhas, os olhares vazios de alguns membros. Eu percebi que aquilo nunca foi sobre Deus. Era um espetáculo, um mercado, um teatro macabro onde a fé era a moeda de troca. Mesmo com medo, aceitei voltar à igreja, mas dessa vez como quem investiga um crime. Me infiltrei, me calei e prestei atenção em tudo. Descobri que existia um grupo chamado Núcleo da Visão Profética. Só participava quem doava mais de 5.000 reais por mês. A promessa era a revelação direta de Deus. Mas os encontros aconteciam num salão nos fundos, trancado com música ambiente e luzes vermelhas. Fiz amizade com uma das atendentes, uma moça chamada Jéssica. Jovem, sorridente, mas com os olhos sempre inchados de choro. Um dia, ela me puxou num canto e disse baixinho: "Você ainda tem tempo." Eu não tive. Fiz um voto com ele. Assinei um papel achando que era um compromisso de fidelidade, mas, desde então, eu vejo coisas. Pedi para ela explicar, mas ela chorou e correu. No domingo seguinte, durante o louvor, Jéssica caiu no chão no meio da multidão. Começou a gritar em outra língua, com uma voz grossa e animalesca. Os obreiros a cercaram, taparam sua boca e disseram que era possessão. Mas eu vi. Antes de cair, ela apontou para o pastor e disse: "O sangue clama." Ele mentiu para o Altíssimo. Fiquei paralisada. Olhei ao redor esperando que alguém fizesse algo, mas todos continuavam louvando como se nada tivesse acontecido. Era como se estivessem hipnotizados. Comecei a perceber que a maioria dos membros vivia com medo, mas ninguém tinha coragem de sair. Quem saía era perseguido espiritualmente. Naquela mesma noite, alguém bateu na porta da minha casa. Quando abri, não havia ninguém. Apenas um envelope preto no chão. Dentro havia uma foto do pastor com um grupo de pessoas vestindo túnicas vermelhas em círculo. Ao centro, um altar de pedra, com uma cruz invertida desenhada com sangue. E mais uma vez, meu nome estava escrito no verso. Me tranquei no banheiro e vomitei. Era como se uma onda de nojo, medo e desespero tivesse tomado conta de mim. Liguei para minha mãe, mas ela desligou. Nunca acreditou que o pastor era um falso profeta. Ainda era fiel à igreja e dizia que eu estava sendo usada pelo inimigo para causar divisão. Voltei a orar, mas dessa vez sem promessas, sem dízimos, sem campanhas, só de joelhos chorando. E foi ali de novo
que senti a presença suave que me abraçou da outra vez. Como se Deus estivesse esperando pacientemente por mim. Ouvi uma frase dentro do meu coração: eles vendem o que é de graça, mas eu ainda estou aqui. Aquilo me destruiu por dentro. Como pude me afastar tanto da essência? Como deixei o brilho de um palco apagar a simplicidade do evangelho que aprendi com minha avó? A partir daquele dia, prometi a mim mesma que ia descobrir toda a verdade. Ia expor o que estivesse escondido naquele altar, nem que custasse minha vida, porque agora eu sabia que não era só sobre religião, era uma guerra espiritual, e eu estava no meio dela. A sede por respostas tomou conta de mim. Quanto mais eu mergulhava nos segredos daquela igreja, mais percebia que não se tratava apenas de heresias ou engano. Havia algo muito mais profundo, muito mais sombrio. Eu comecei a anotar tudo: nomes, símbolos, frases, mudanças de comportamento dos membros. Era como se estivesse investigando uma seita secreta disfarçada de ministério evangélico. A Jéssica sumiu depois daquele culto em que caiu possuída. Não apareceu mais nas redes sociais, o número foi cancelado e ninguém da igreja falava sobre ela. Perguntei discretamente para outras atendentes e uma delas, com voz trêmula, disse apenas: ela não soube lidar com o peso espiritual que o pastor carrega. Fiquei arrepiada. Na semana seguinte, um culto especial foi anunciado, a Vigília do Trono de Fogo. Prometiam revelações celestiais, unção dobrada e milagres instantâneos, mas só podia participar quem doasse 3.000 reais até sexta-feira. Muitos venderam carro, pegaram empréstimo e fizeram loucuras para garantir presença. Eu, obviamente, não fui convidada. Mas Darlene apareceu em casa com uma bomba. Ela havia guardado uma gravação secreta de uma das reuniões desse tipo. Um áudio perturbador, onde o pastor gritava palavras em uma língua estranha, seguido de gritos de pessoas chorando, tossindo, vomitando. No fundo, uma voz gutural dizia: eles me pertencem agora. Depois de ouvir aquilo, não dormi por 3 noites, e quando finalmente adormeci, fui arrebatada para um pesadelo que não parecia sonho. Estava numa sala escura, cheia de espelhos. O pastor aparecia em cada um deles com expressões diferentes, ora sorrindo, ora chorando, ora com olhos vermelhos e pele podre. Ele dizia: você assinou. Agora é tarde. Acordei gritando. Minha mãe correu até o quarto, mas quando contei o que sonhei, ela mandou eu parar com aquilo. Disse que era falta de oração e ataque do inimigo porque eu estava duvidando do ungido. E foi aí que eu percebi. Minha própria mãe estava enfeitiçada. Ela havia se tornado escrava daquela estrutura. Decidi voltar ao templo, mas com um propósito: descobrir o que havia na sala trancada ao lado do altar. Sempre que passava por ali, sentia um frio na espinha. Alguns diziam que era o quarto de oração secreta do pastor. Outros nem ousavam comentar. Aquilo me instigava. Esperei todos irem embora após um culto noturno. Me escondi no banheiro e aguardei o silêncio dominar o lugar. Quando finalmente tive certeza de que estava sozinha, saí e caminhei pelos corredores vazios até a porta escura, trancada com cadeado. Mas Deus é Deus de detalhes. Ao lado da porta, sobre a caixa de... alguém havia esquecido uma cópia da chave. Abri devagar. Um cheiro forte de incenso e enxofre invadiu meu nariz. Lá dentro não havia Bíblia, nem travesseiro de oração, nem joelho marcado no chão. Apenas velas negras, símbolos estranhos desenhados nas paredes, um espelho enorme virado para o teto e uma mesa com fotos dos fiéis, inclusive a minha. No centro da mesa, um livro aberto. Mas não era a palavra de Deus. Era um grimório, um tipo de manual de rituais. Vi orações ao Anjo da Luz, mas com um detalhe assustador. O nome de Jesus nunca era mencionado. No lugar, lia-se:
o grande guia dos céus caídos. Fotografei tudo. Com mãos trêmulas guardei as provas, mas antes de sair, ouvi passos. Me escondi atrás de uma cortina. Era o próprio pastor Maurício. Ele entrou falando sozinho. Mais 3 almas nesta semana, e ele vai me dar a visão plena. Então olhou direto para o espelho e disse: amanhã Larissa será convocada. Meu coração quase parou. Saí escondida pela saída lateral e corri como nunca havia corrido na vida. Em casa, fiquei em estado de choque. Como ele sabia meu nome? Como sabia que eu estava ali? Ou será que aquela coisa dentro dele sabia tudo? Na manhã seguinte, recebi um envelope pelo correio. Dentro, um convite especial e pessoal para uma reunião privada com o pastor. Era um chamado. O texto dizia: o tempo chegou, sua fidelidade será provada. Compareça ou pereça. Que tipo de igreja escreve isso? Fui até Darlene. Ela me abraçou chorando. Disse que avisou que o pastor era apenas um instrumento, que o verdadeiro líder daquela igreja não era humano. Revelou que anos atrás, uma irmã chamada Neia havia confrontado o pastor em público e na semana seguinte foi encontrada morta com a língua arrancada. Tudo dentro de mim gritava para fugir, mas algo maior me impulsionava a continuar. Não por coragem, mas porque agora eu sabia que minha alma estava em jogo, e não apenas a minha, mas de centenas de pessoas presas num sistema diabólico que usava o nome de Deus para escravizar. Voltei a orar, mas dessa vez pedindo direção. E naquela madrugada, ouvi claramente uma voz suave no meu quarto dizendo: você não vai sozinha, eu estou com você. Senti paz, mas também soube que a guerra estava prestes a começar. Naquela mesma noite, sonhei que estava dentro da igreja, novamente, mas o altar estava partido ao meio. Do fundo da terra saía uma fumaça negra e o pastor flutuava sobre ela com olhos de fogo. Mas atrás dele, uma luz brilhante se aproximava. E quando tocava o chão, tudo escurecia, como se o próprio céu estivesse descendo para confrontar o falso profeta. Acordei com uma única certeza: eu ia aceitar o chamado. E até aquele encontro secreto, mas não para me render. Eu ia com Deus do meu lado, e se aquilo fosse mesmo um covil de demônios, que eles soubessem, eu não estava mais sozinha. Na noite marcada, coloquei a Bíblia da minha avó dentro da bolsa, como se fosse um escudo. Não sabia o que ia encontrar naquele encontro especial, mas algo em mim dizia que aquela seria a noite decisiva. Ou eu saía liberta, ou não saía. Cheguei cedo. O estacionamento estava quase vazio, diferente dos cultos comuns. Fui recepcionada por um dos obreiros mais antigos, um homem calado, de olhos fundos, que me conduziu em silêncio por um corredor lateral. Ele não sorriu. Apenas apontou uma porta no fim do caminho e sumiu na escuridão. A sala estava decorada com cortinas vermelhas e douradas. O chão era coberto por um tapete oriental e no centro havia uma cadeira de madeira entalhada, parecida com um trono. O ar era denso, com cheiro de incenso e algo que lembrava carne queimada. Sentei num canto, tentando disfarçar o medo. Logo outras pessoas começaram a chegar, rostos que eu conhecia da igreja, mas que nunca imaginei ver ali. Empresários, líderes de célula, até um cantor gospel famoso que eu seguia nas redes sociais. Todos sentavam em silêncio, olhando para o chão, como se estivessem hipnotizados. Ninguém falava, ninguém sorria. Então, a luz se apagou por completo. Uma música instrumental começou a tocar com tons graves e repetitivos, e ele entrou, pastor Maurício, vestido de preto, com uma capa longa e um símbolo dourado preso no peito. Era uma cruz, mas ao contrário, aquilo me fez engolir seco. Ele levantou as mãos e disse: hoje o altar se abre, hoje o sangue fala. Um murmúrio de confirmação ecoou entre os presentes. E então ele começou a andar em círculos, pronunciando palavras que não eram português.
Era uma língua gutural, feia, áspera. Senti tontura, tive vontade de vomitar. Em certo momento, ele parou bem na minha frente. Olhou nos meus olhos e sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era um riso vazio, como se outra coisa estivesse por trás daquela pele. Larissa, você veio, o trono agradece. Meu corpo congelou. Como ele sabia meu nome? Como sabia que eu ia aceitar? Ele continuou o ritual. Em cima da mesa foi colocado um livro grande, com capa de couro e letras douradas. Era o mesmo que vi na sala trancada. Ele chamou uma das mulheres do grupo e mandou que ela lesse um trecho. A voz dela tremia. Aquele que paga com fé será ouvido, aquele que sacrifica será exaltado. Nesse momento, um dos obreiros trouxe uma tigela de barro com um líquido vermelho. O pastor molhou os dedos e desenhou símbolos nas testas de 3 pessoas, inclusive do cantor gospel. Todos pareciam anestesiados. Eu não conseguia acreditar no que via. E então ele olhou para mim. Venha, filha, o altar te espera. Tentei dizer não. Tentei me levantar e correr, mas minhas pernas travaram. Uma pressão invisível me empurrou para frente. Quando dei por mim, estava a 3 passos dele. Ele pegou minha mão e sussurrou. Você é mais valiosa do que imagina. Seu sangue tem poder. Sua linhagem é antiga. Eu gritei por dentro. Deus, me tira daqui! Naquele instante, a tigela caiu no chão sozinha. Um vento forte invadiu a sala e as velas se apagaram. As cortinas tremiam. O som que vinha da caixa parou abruptamente. Um clarão surgiu do nada e atingiu o centro da sala. Todos gritaram. O pastor caiu de joelhos e eu ouvi claramente uma voz dizer: ela não te pertence. Saí correndo. Ninguém tentou me impedir. Corri pela igreja como se fugisse do inferno. Lá fora, comecei a chorar compulsivamente. Peguei o celular e liguei para Darlene. Ela me atendeu e disse com voz firme: você viu, agora tem que falar. Naquela mesma madrugada, acordei assustada com um som vindo da sala. Quando fui olhar, a TV tinha ligado sozinha. Estava passando um culto antigo da igreja, mas a imagem estava distorcida. O rosto do pastor mudava a cada segundo. Às vezes sorria, outras vezes sangrava pelos olhos. Desliguei a TV no desespero. Voltei ao quarto e orei como nunca havia orado. Antes, não pedi bênção, não pedi cura, pedi proteção, pedi perdão por ter colocado minha fé nas mãos de homens e pedi direção. Chorei tanto que molhei o travesseiro. E ali, com o coração em ruínas, senti novamente aquela presença suave, silenciosa, real. Ouvi uma voz doce, não nos ouvidos, mas dentro da alma. Eles manipulam meu nome, mas eu conheço os meus e estou te chamando de volta. Me prostrei, ajoelhei e me entreguei. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava de fato orando ao verdadeiro Deus. No dia seguinte, fui até a casa de Darlene. Ela me esperava com uma Bíblia aberta e um pote com óleo ungido, que havia sido consagrado antes do escândalo do pastor. Nós oramos juntas. Ela colocou a mão na minha cabeça e declarou: hoje a maldição se quebra. Hoje você volta ao verdadeiro altar. A partir dali, começamos a planejar uma forma de expor tudo. Sabíamos que não seria fácil. O pastor tinha poder, influência, dinheiro, mas tínhamos algo que ele não tinha: a verdade e uma promessa divina de que as trevas jamais venceriam a luz. Na semana seguinte, eu ainda não sabia, mas o inferno ia reagir e a guerra estava só começando. Nos dias que se seguiram, meu corpo estava aqui, mas meu espírito parecia andar em outro plano. Tive febres sem explicação, dores no peito que vinham e iam como facadas, e uma opressão constante dentro de casa. Cada oração parecia uma luta. Darlene dizia que era a retaliação do inferno, porque eu tinha tocado onde ninguém ousava. Mesmo com medo,
começamos a nos reunir secretamente com outras pessoas que também tinham despertado. Gente que, como eu, tinha visto demais para continuar em silêncio. Um ex-obreiro revelou que existia um quarto dentro da igreja chamado Sala do Pacto, onde o pastor guardava objetos pessoais de membros para realizar rituais. Entre os ex-membros, uma mulher chamada Priscila contou que o marido havia enlouquecido depois de participar de uma campanha de prosperidade. Ela dizia que ele acordava todas as madrugadas falando em línguas estranhas e escrevendo com sangue nas paredes. A dívida foi paga. O homem hoje vive internado. Eu sabia que, se fôssemos expor tudo, precisaríamos de provas sólidas. Então, decidimos voltar à igreja mais uma vez, com câmeras escondidas e microfones ocultos. Era arriscado, mas já não dava mais para fingir que aquilo era só heresias. Era crime, era pacto, era seita disfarçada de ministério. Fomos num culto de terça-feira, mais vazio, com o plano de acessar a parte de trás do templo. Eu tremia por dentro, mas me agarrei à promessa que Deus me havia feito. Eles não vão te tocar. Enquanto fingíamos adorar, um dos ex-obreiros nos guiou por uma escada lateral até a antiga sala da administração. Lá dentro, encontramos um armário trancado com cadeado. Arrombamos, e o que tinha ali me fez perder o ar. Fotos de membros queimadas nas bordas, bonecos com alfinetes, papéis com assinaturas, contratos onde se lia "Compromisso de alma por prosperidade". Um dos papéis tinha o nome do meu pai. Chorei como uma criança. Aquilo era a confirmação do pior. Eu tinha entregado meu pai nas mãos de um lobo vestido de pastor. Não foi Deus que o levou. Foi um altar de mentira que o condenou. Saí correndo da sala e vomitei no corredor. Darlene me abraçou com força. Agora você entende por que não podemos parar? Reunimos todo o material e entregamos a um jornalista investigativo que já suspeitava da igreja. Ele se comprometeu a fazer uma matéria completa, mas nos alertou. Preparem-se, isso vai explodir. Mas antes de vir à tona, pode haver ataques. E os ataques vieram. Naquela noite, enquanto dormia, acordei com um barulho seco vindo da cozinha. Quando fui ver, todas as portas dos armários estavam abertas. E em cima da mesa, uma palavra escrita com sangue de animal. Traíra. Minhas pernas falharam. Mas em vez de fugir, ajoelhei ali mesmo. Abri a Bíblia e comecei a clamar o nome de Jesus em voz alta. O ar ficou pesado. As lâmpadas piscaram. Senti algo me observando. Mas continuei orando até o sol nascer. Quando abri os olhos, o sangue havia sumido. E dentro do copo sobre a mesa, havia uma flor branca. Era como se Deus dissesse: eu ainda estou aqui. Eles gritam, mas eu sou quem responde. O jornalista publicou a matéria 2 dias depois. Manchetes tomaram conta das redes sociais. Mega igreja envolvida com rituais suspeitos. Pastor investigado por manipulação e seita. Os cultos foram suspensos. A liderança desapareceu. E o pastor Maurício fugiu do país no mesmo dia. A repercussão foi gigantesca. Fiéis se revoltaram. Muitos disseram que era perseguição religiosa, mas outros começaram a compartilhar histórias semelhantes. Gente de outros estados dizia ter feito votos e campanhas que terminaram em tragédias. O nome de Maurício estava agora envolvido em mais de 12 denúncias. Mesmo com tudo exposto, o terror não havia acabado. Darlene começou a ter sangramentos, sem motivo. Eu desenvolvi insônia e passava noites inteiras ouvindo sussurros. Uma noite, ouvi claramente alguém chamando meu nome, de dentro do espelho. Quando me aproximei, vi o rosto do pastor deformado refletido ali. Você vai pagar pelo que fez. Arrebentei o espelho com a Bíblia. Caí no chão chorando.
Liguei para Darlene. Ela disse que era hora de irmos até o monte orar. Levamos apenas água, sal grosso e nossas Bíblias. Ficamos lá 3 dias em jejum e oração. Sentimos coisas estranhas, vimos vultos, ouvimos risos no vento. Mas resistimos. Na última madrugada no monte, tive uma visão em sonho. Eu via a igreja pegando fogo e de dentro dela saíam serpentes em chamas. Mas atrás de mim, uma mão segurava a minha. Era uma mão perfurada. Ouvi. Eles profanaram o meu nome, mas você foi escolhida para revelar. Acordei em lágrimas. Eu sabia. A batalha estava se encerrando, mas o preço havia sido alto. Minha saúde emocional estava frágil. Meu corpo doía, mas minha alma estava de pé. E pela primeira vez em anos, eu sentia que minha fé era minha, não comprada, não manipulada, era real. De volta à cidade, recebi uma ligação anônima. Era uma voz feminina chorando. Obrigada. Meu filho estava preso lá dentro. Agora ele está livre. Aquilo me desmontou. Eu entendi naquele instante que tudo valeu a pena. Mas uma última revelação ainda viria. Um segredo que ligava minha família à origem do ministério sombrio do pastor. E era hora de encarar isso. De frente. Depois que o pastor fugiu e a igreja foi fechada, eu pensei que finalmente tudo estava resolvido. Mas dentro de mim havia algo que não cicatrizava. Era como se ainda houvesse uma ferida aberta, uma presença que me observava nos cantos da casa, mesmo com a Bíblia aberta e louvores tocando. O ar ainda era pesado e o silêncio desconfortável. Voltei a mexer nas coisas da minha avó, buscando algum conforto. Foi aí que encontrei um caderno velho, com capa de couro desgastado, escondido dentro de uma caixa de sapatos. Quando abri, minha respiração travou. Nas primeiras páginas, havia anotações feitas por ela. Prometi nunca contar. Mas se você está lendo isso, é porque o mal chegou até você também. As páginas seguintes descreviam sonhos perturbadores, visões de fogo e o nome Maurício escrito várias vezes. Em uma das anotações, minha avó dizia que um dos fundadores da tal igreja era irmão de sangue dela, um homem chamado Josias, que desapareceu nos anos 80, após se envolver com doutrinas estranhas e prometer o primeiro filho ao príncipe das trevas em troca de poder. Meu coração gelou. Será que Maurício era filho desse tal Josias? Seria por isso que ele tinha tanto fascínio por mim? Tantas vezes ele me chamou de preciosa, rara, escolhida. Será que meu sangue tinha algo que ele queria resgatar? Aquilo me deixou doente. Vomitei no banheiro por longos minutos. Era como se o inferno estivesse entrelaçado ao meu sangue sem que eu soubesse. Corri até a casa de Darlene com o caderno nas mãos. Quando ela leu, ficou em choque. Você entende agora por que ele nunca te deixou em paz? Você era a oferenda recusada. Ele tentou tomar teu destino, mas a tua avó te consagrou ao Deus vivo. Aquilo me quebrou. Eu chorei como uma criança, pela dor e pela gratidão, mas não acabou ali. Darlene revelou que nos primeiros anos da igreja havia um local secreto fora da cidade onde cerimônias de consagração eram feitas. Um sítio velho, isolado, chamado de Monte de Enoque. Segundo ela, lá foi feito o primeiro ritual, o que deu origem ao ministério maldito. Com a ajuda do jornalista, conseguimos descobrir o endereço. Era longe, quase na divisa do estado, cercado por mato fechado. Fomos em 3. Eu, Darlene e um amigo cristão, Lucas, que trabalhava com libertação espiritual. Levamos óleo, cruz, sal e coragem. A atmosfera ali era sufocante. O ar parecia parado, nenhum som de passarinho, nenhum vento. Ao entrarmos no galpão principal, encontramos símbolos desenhados com sangue seco nas paredes. No centro, uma cadeira de madeira retorcida, com cordas amarradas nos braços, e uma inscrição no chão:
O primeiro será o elo, o sangue será a chave. Ninguém falou nada. Apenas começamos a orar em voz alta e naquele momento o ambiente tremeu. As luzes das lanternas piscavam, o chão parecia pulsar e vozes começaram a ecoar como sussurros desesperados. Volta, volta, volta. As velas do local, apagadas, há décadas acenderam sozinhas. Lucas começou a falar em línguas. E então, o nome do pastor Maurício foi gritado no ar, com uma voz que não era humana. De repente, um vulto negro se ergueu sobre a cadeira. Tinha olhos vermelhos, chifres curvados e asas queimadas. Não era ilusão, era uma manifestação real. O demônio que se apresentava como dono daquele lugar. Ele gritou: "A herança é minha, ela nasceu selada", e correu na minha direção. Caí de joelhos e gritei: "Jesus, me salva!" Uma luz dourada invadiu o local, forte como o sol. O vulto gritou, se contorceu e desapareceu como fumaça. A cruz na mão de Lucas estava em chamas, mas não queimava sua pele. Era como se Deus tivesse pisado naquele altar de morte e selado, com vida. Ficamos ali por horas, limpando o lugar com oração, sal e louvor. Queimamos tudo que podia ser queimado e enterramos o caderno da minha avó aos pés de uma árvore, como forma de honrar sua fidelidade. Saímos de lá com o coração em paz, mas exaustos, e sabíamos que o último elo havia sido quebrado. Nos dias seguintes, senti alívio como nunca. Dormia bem, a casa ficou leve, a voz que me perseguia sumiu, e algo ainda mais forte aconteceu. Minha mãe, que até então defendia o pastor, caiu de joelhos na sala, chorando, dizendo que sonhou com meu pai e que ele havia dito: "Ela salvou você." Ela me abraçou como nunca antes, pediu perdão, disse que agora enxergava tudo, que o manto do engano havia caído. Aquilo foi como um renascimento. Nós duas, ajoelhadas no chão, orando juntas, depois de anos de distância. Pela primeira vez, nossa casa virou um lar de verdade. Voltei a frequentar uma igreja pequena, simples, sem fama nem espetáculo. Lá, o pastor nem microfone usava, mas quando ele orava, dava para sentir o céu se abrindo. E eu entendi, Deus nunca precisou de show, holofote ou campanha. Ele sempre esteve no silêncio. Mas algo me dizia que o pastor Maurício não havia terminado sua missão e que, em algum lugar do mundo, ele ainda tentava usar o nome de Deus para enganar os simples. E se um dia eu o encontrasse de novo, estaria pronta. A paz parecia ter voltado para minha vida, mas algo ainda inquietava meu espírito. Era como se a poeira da guerra espiritual tivesse baixado, mas os destroços ainda estivessem no ar. A cidade também sentia. A antiga sede da Igreja Renascer dos Milagres agora estava lacrada, mas à noite moradores ouviam gritos vindos de dentro, vozes distorcidas e luzes estranhas que acendiam sozinhas. Os jornais continuavam noticiando escândalos envolvendo o nome do pastor Maurício. Fiéis de outros estados começaram a compartilhar relatos de abusos espirituais, promessas falsas e ameaças. Um movimento silencioso de denúncia começou a crescer, e aos poucos a verdade tomava força. Um dia, enquanto eu estava sentada na praça lendo a Bíblia, uma mulher se aproximou com os olhos inchados. Era uma ex-dançarina do Ministério de Artes da igreja. Sentou ao meu lado chorando. Disse que teve um aborto após participar de um ritual de adoração conduzido nos bastidores. Eles disseram que era sacrifício pelo crescimento do ministério, sussurrou. Outra senhora, Dona Marta, viúva, contou que vendeu sua casa para dar a oferta da multiplicação e hoje vivia de favor com parentes. Ela dizia que todos os meses o pastor mandava uma palavra revelada para ela manter o compromisso. Mas no fim, minha conta secou e minha alma também. Eu comecei a anotar tudo, cada relato, cada dor. Vi que não era só sobre mim,
Era um sistema que se alimentava da fé, da dor, do desespero, um esquema perverso que misturava religião, manipulação psicológica e até práticas ocultas. Eu não podia mais me calar. Comecei a gravar vídeos contando o que vivi, sem filtro, sem maquiagem. Só eu, minha Bíblia e a verdade. Nos primeiros dias, fui chamada de louca, endemoniada, rebelde. Mas aos poucos, vieram os comentários de apoio. Aconteceu comigo também. Você descreveu minha dor. Finalmente alguém teve coragem. Mas o inferno não gostou da minha exposição. Um dos vídeos foi derrubado misteriosamente. Depois meu número foi clonado. E uma noite minha casa foi invadida. Não levaram nada. Apenas deixaram um bilhete pregado na parede com uma faca. Você não conhece nem a metade. Aquilo me abalou. Passei dias em oração e jejum. E em uma dessas madrugadas tive uma visão. Eu estava diante de um trono. Mas não era como nos filmes. Era de luz, de glória, impossível de olhar diretamente. Uma voz sem rosto me disse: continue. Você está abrindo os olhos dos cegos. Eles queriam calar o meu nome. Mas agora ele está sendo gritado. Acordei em lágrimas e entendi, era minha missão. Não importava o preço. Eu tinha sido enganada, sim. Mas agora eu era voz para os que ainda estavam presos. E Deus estava comigo. Pela primeira vez, senti que minha vida fazia sentido. Comecei a ser chamada para dar testemunhos em pequenas igrejas, encontros de jovens, vigílias. Compartilhava minha história inteira, desde o momento que entrei na igreja do pastor Maurício até os confrontos espirituais no Monte de Enoque. Gente chorava, gente descia do altar pedindo perdão. Pessoas entregavam objetos ungidos que escondiam maldição. Mas os ataques espirituais voltaram, pesadelos constantes, um vulto que me observava da janela, vozes que me chamavam de madrugada. Em um desses sonhos, vi o pastor novamente. Agora estava deformado, sentado num trono de ossos e dizia: você tirou o que era meu, mas vai me devolver. Fui até o monte novamente com Darlene e Lucas. Lá oramos como nunca. Dessa vez, sentimos que não havia mais entidades, mas uma presença nos avisou. A raiz foi cortada, mas sementes ainda estão espalhadas. Cuidado com os disfarces. Isso nos alertou. Outros líderes podiam estar envolvidos. De fato, um novo ministério começou a surgir, liderado por um tal de André, ex-pastor auxiliar de Maurício, com o mesmo discurso de visão profética e separação de fiéis comuns e escolhidos. Recebi mensagens me alertando que ele estava usando meu nome nos cultos, dizendo que eu tinha mentido contra o ungido. Fiquei indignada, mas percebi, o que o diabo mais teme não é minha fúria, é minha fé. E eu escolhi lutar com as armas certas, jejum, palavra, amor e verdade. Não me envolvi em guerra humana, apenas continuei testemunhando. E a cada relato que eu recebia, mais eu tinha certeza. A luz estava se espalhando. Minha mãe, antes cega, agora evangelizava outras mulheres. E minha casa, que já foi terreno de maldição, virou ponto de oração. Toda sexta à noite recebíamos vizinhos, irmãos de outras igrejas, gente quebrada, gente em busca. Ali, sem ofertas, sem cobrança, sem microfone, víamos curas, libertações e lágrimas sinceras. O que era tragédia virou chamado. O que era dor virou testemunho. E o nome de Jesus, que antes era usado como fachada por demônios, agora era proclamado com poder. Eu não sabia até onde essa história ia me levar. Mas sabia de uma coisa, eu não era mais vítima, era uma filha que voltou para o Pai. E embora o mundo tentasse reconstruir o altar do engano, minha missão era erguer o verdadeiro, com vida, com verdade e com sangue limpo. O nome de Maurício tinha sumido da mídia por alguns meses, mas a sensação de que ele estava por perto nunca me abandonou.
Era como se ele me observasse das sombras, esperando a hora certa para dar o último golpe. E essa hora veio de forma brutal. Foi numa madrugada de sábado que o vídeo vazou. Um antigo funcionário da igreja, ex-diretor de mídia, divulgou uma gravação nunca antes vista. Maurício em um dos cultos fechados internacionais, dessa vez na África, diante de um altar cercado por caveiras e notas de dólar ensanguentadas. No vídeo, ele falava em outra língua, com os olhos virados, o corpo em convulsão, e depois erguia as mãos dizendo: reforço meu voto. Ovelhas em troca de tronos, sangue por influência. E atrás dele, uma figura encapuzada assentia com a cabeça. As imagens correram o mundo em menos de 24 horas. A imprensa internacional começou a investigar. O nome dele apareceu em contas offshore, ligadas a seitas conhecidas por práticas ocultistas. A Interpol o incluiu na lista vermelha. Mas o que chocou mesmo foi o que veio depois. O aparecimento de 5 corpos de fiéis mortos misteriosamente, todos com o mesmo símbolo da cruz invertida marcado no peito. O país inteiro ficou em choque. Programas de TV começaram a debater o tema. Especialistas em religião, criminologistas, líderes de verdade, todos condenando os abusos espirituais, os pactos secretos e o comércio da fé. Pela primeira vez, o povo olhava para aquele tipo de igreja com olhos abertos. Mas com o pânico veio também o medo. Recebi mensagens dizendo que seguidores fiéis de Maurício estavam se organizando. Alguns diziam que ele havia prometido ressurgir com poder em breve. Outros garantiam que ele já havia morrido, mas voltaria guiado por outra força. Na mesma semana, recebi um pacote sem remetente. Dentro havia um único objeto, uma boneca de pano com meu rosto costurado à mão e a boca costurada com linha vermelha. Na barriga, um bilhete escrito à mão: o silêncio também sangra. Senti o chão sumir. Minha saúde começou a piorar. Acordava vomitando, com manchas roxas no corpo. Exames não mostravam nada, mas eu sabia o que era. Era espiritual e era pessoal. Eles queriam que eu parasse, que eu me calasse. Mas Deus me renovou de forma inesperada. Numa das vigílias em casa, uma jovem que nunca tinha me visto antes olhou para mim durante o louvor e disse: Deus manda te dizer, tua voz ainda vai libertar multidões. Mas primeiro, você precisa vencer o último abismo. Na hora, meu corpo arrepiou. Eu sabia exatamente qual era o abismo, era o perdão. Mesmo depois de tudo que vivi, ainda carregava ódio no coração por Maurício. Não desejava apenas justiça, desejava destruição. Queria ver ele sofrer, pagar, ser esmagado. E isso me prendia, porque mesmo lutando contra as trevas, eu ainda carregava trevas dentro de mim. Naquela mesma noite, tive uma visão. Sonhei que estava diante de um tribunal celestial. Um ser de luz me olhava fixamente e perguntava: quer justiça ou quer libertação? Eu chorei. Pedi libertação. E naquele instante vi Maurício sendo levado por uma multidão de criaturas deformadas. Mas no fim, olhou para mim e disse: mesmo agora, você venceu. Acordei livre. O peso no peito desapareceu. O ódio virou cinza. E a certeza do meu chamado se firmou mais do que nunca. Continuei dando entrevistas, testemunhando, escrevendo. Então veio a notícia final. Maurício havia sido preso na Guatemala, num sítio isolado, com altares pagãos e jovens mantidos em cárcere espiritual. A polícia disse que ele estava em estado de possessão, que falava com vozes dentro da mente, e que o que mais repetia era: ela abriu o selo, ela cortou o laço, ela quebrou o ciclo. Eles não entendiam, mas eu sabia que era sobre mim, sobre o que fizemos, sobre o que Deus fez através de nós. O julgamento foi transmitido ao vivo. Maurício já não parecia humano. Olhos fundos, pele manchada, fala desconexa.
Disse que era apenas um instrumento e que o verdadeiro mestre ainda viria. Foi condenado por diversos crimes, mas o que o destruiu foi o peso da verdade. Pela primeira vez, ele ficou em silêncio. Mesmo com a sentença, boatos começaram a circular de que ele tinha morrido na cela, de que o corpo sumiu, de que seguidores estavam tentando trazê-lo de volta por meio de rituais. Darlene me ligou dizendo: ainda não acabou, Larissa, mas agora é outro nível. Eu entendi. A luta agora não era contra um homem, era contra todo um sistema que ainda seduz almas, que finge ser luz, que cobra para orar, que manipula com medo. E minha missão era continuar falando, sem medo, sem vergonha, com fé, porque enquanto houver um que venda o nome de Deus, haverá outro que o proclame de verdade. E eu sou essa voz. Depois do julgamento, minha vida se tornou uma avalanche de convites, entrevistas e mensagens. Gente do país inteiro queria ouvir meu testemunho, mas no fundo, eu sabia. A verdadeira vitória ainda não havia acontecido. O mal fora exposto, sim, mas eu ainda precisava ser curada por inteiro. Havia um vazio estranho em mim, como se a batalha tivesse deixado cicatrizes na alma que ainda sangravam em silêncio. E foi nesse tempo que comecei a ter sonhos diferentes. Sonhos onde o céu me chamava, mas eu hesitava em entrar. Sonhava com portas abertas e sempre ficava do lado de fora. Darlene percebeu meu estado. Me convidou para um retiro de 3 dias em um monte conhecido por ser lugar de avivamento. Fui, mas sem grandes expectativas. Achei que seria mais um momento de descanso. Não imaginei que ali viveria o mais sobrenatural dos encontros da minha vida. Na segunda noite, enquanto orávamos ao redor de uma fogueira, o céu estava estrelado, o ar calmo. Até que tudo parou. O som dos grilos cessou. O vento parou de soprar. E eu senti meu corpo flutuar, mesmo com os olhos fechados. Foi como se meu espírito fosse puxado para fora. Quando abri os olhos, não estava mais no monte. Estava num campo dourado, onde a luz não vinha de um sol, mas de toda parte. O ar tinha cheiro de infância. E uma paz tão profunda me envolvia que chorei só por estar ali. Senti como se finalmente tivesse voltado para casa. Uma voz me chamou. Larissa. Era doce, mas firme. Virei e vi uma figura brilhante, impossível de descrever com palavras humanas. Não tinha rosto, mas havia amor saindo dele como ondas. Era o próprio Jesus. Eu sabia, não por ter visto, mas por ter sentido. Ele estendeu a mão e disse: você me conheceu através da dor, mas hoje vai me conhecer através do amor. Eu caí de joelhos, pedi perdão por tudo, por ter confiado em homens, por ter me calado, por ter sentido ódio. Ele apenas sorriu e respondeu: você foi fiel quando todos desistiram. Ele então mostrou uma multidão atrás de mim. Eram rostos de pessoas que eu nunca tinha visto, mas todas diziam: ela me libertou. Ela abriu meus olhos. Por causa dela, voltei para Deus. Chorei de soluçar. Não sabia o quanto meu testemunho tinha alcançado. Jesus se aproximou mais uma vez e disse: mas ainda há mais. E num gesto de pura graça, tocou meu peito com o dedo. Uma luz entrou em mim, tão intensa que parecia me despedaçar. E naquele instante, todas as dores, mágoas, traumas, medos sumiram. Eu estava inteira pela primeira vez. Acordei no chão do monte, cercada por irmãos orando por mim. Estavam todos em lágrimas. Disseram que eu tinha caído como morta por 23 minutos, que minha respiração parou, que queriam chamar socorro, mas o Espírito Santo ordenou: deixem, ela está comigo. Voltei daquele retiro transformada. Meu olhar mudou, minha postura mudou. As palavras saíam com autoridade que eu nunca tinha sentido antes. E quando pregava, pessoas desmaiavam, choravam, se rendiam. Não era sobre mim, era ele. Finalmente era tudo sobre ele.
Minha mãe também passou por uma experiência parecida semanas depois. Disse que sonhou com meu pai, vestido de branco, dizendo: "Diz a ela que Deus aceitou o sacrifício." Acordou chorando. E desde então, ela passou a orar com mais intensidade do que eu. Começamos a realizar cultos em praças, favelas, ruas esquecidas. Nunca pedimos um centavo e nunca faltou nada. Víamos paralíticos andando, depressivos sendo curados, jovens largando drogas após um único abraço de oração. Deus estava ali, onde antes havia apenas vaidade. Em uma das noites, um homem se aproximou do culto com uma faca escondida. Disse que foi mandado para me matar, mas quando me viu pregando, começou a tremer, caiu de joelhos e gritou: "Ele está aqui! Ele está aqui!" Foi liberto ali mesmo e hoje é um dos maiores evangelistas de rua que conheço. Eu entendi então que a maior vingança contra o inferno é a conversão de almas. É ver gente liberta. É ver luz surgindo onde antes só havia escuridão. Maurício pode ter começado uma guerra, mas Deus a venceu através da minha obediência. E mesmo que ainda surjam pastores falsos, igrejas corrompidas, enganos bem vestidos, eu sei, enquanto houver um coração disposto, Deus continuará levantando vozes. E hoje, eu sou uma dessas vozes, lavada, perdoada e enviada. Ainda sonho com o céu, mas agora não fico mais do lado de fora. Jesus abriu a porta e me disse: "Filha, bem-vinda de volta." O tempo passou. A cidade já não era a mesma. Onde antes havia uma mega estrutura de shows gospel e campanhas milionárias, agora havia apenas um prédio em ruínas, cercado por fitas de interdição e silêncio. Mas a fé verdadeira, aquela que não se compra, havia renascido nos corações. Minha história se espalhou. Fui convidada para contar meu testemunho em programas, conferências e igrejas do Brasil inteiro. Mas nunca aceitei glamour. Subia no altar do mesmo jeito que entrei na presença de Deus, com os joelhos marcados pela guerra, os olhos lavados pelas lágrimas e a boca cheia de verdade. Em uma dessas viagens, fui convidada para falar num grande congresso evangélico. Era um evento com milhares de pessoas. Confesso que hesitei. Seria fácil voltar à vaidade, ao palco, ao aplauso. Mas Deus me lembrou: "Você não é estrela, você é testemunha." Respirei fundo e aceitei. Quando entrei naquele palco, vi rostos de jovens, mães, líderes, pastores e uma sede que me tocou profundamente. Comecei falando baixinho. Contei como tudo começou. A sede por milagre, a ingenuidade, a oferta com esperança, as promessas, os enganos, o inferno por trás da cortina. As pessoas estavam em silêncio absoluto. Muitos choravam. Quando revelei que meu pai morreu após um milagre profetizado, ouvi soluços entre os bancos. E quando contei sobre o altar secreto, os contratos, as possessões e o grito do diabo dizendo: "Ela não te pertence", vi mãos se erguerem em oração. Mas o momento mais forte veio quando compartilhei a visão que tive no céu. Contei sobre o toque de Jesus, sobre o campo dourado, sobre a multidão que disse: "Ela nos libertou." Então, de pé, com os olhos marejados, eu disse: "Não sou especial, apenas tive coragem de obedecer, mas o mesmo céu que me curou quer curar você." Aquela multidão caiu em pranto. Gente se ajoelhou, pastores desceram do púlpito chorando. Não houve grito, não houve música alta, só um som, o do Espírito Santo visitando cada coração. Era como se o próprio céu estivesse ali, rasgado por uma verdade que já não podia ser escondida. Ao final, pedi que todos que haviam sido feridos por igrejas, líderes, doutrinas falsas, subissem ao altar. Veio uma multidão, gente machucada, gente que tinha vergonha de orar, gente que pensava que Deus não os escutava mais. Ali, oramos juntos, sem cargos, sem placas, só como filhos.
Vi jovens queimando objetos ungidos que haviam comprado de falsos profetas. Vi mulheres rasgando lenços, camisas e pulseiras que haviam adquirido com propósitos financeiros. Vi pessoas entregando cartões de crédito e dizendo: a partir de hoje, minha fé não está mais à venda. E então, sem que eu esperasse, um menino subiu no palco. Tinha uns 7 anos. Pegou o microfone e disse: moça, Jesus mandou te agradecer porque agora minha mãe não chora mais à noite. Aquilo acabou comigo. Me ajoelhei, abracei aquele menino e chorei como nunca. Entendi ali que todo o sofrimento, cada ataque, cada noite sem dormir, valeram a pena. Porque se uma alma foi salva, já foi vitória. E naquele dia não foi uma, foram centenas. Foi um avivamento sem show, sem palco, só com verdade. Hoje continuo minha caminhada. Simples, firmada na palavra. Tenho uma casa pequena, um ministério de rua e um programa de rádio onde conto testemunhos e alerto sobre o falso evangelho. Mas nada disso é meu, tudo é dele, porque foi ele quem me levantou do pó e me ensinou a andar de novo. E quanto ao pastor Maurício, ninguém sabe seu paradeiro. Dizem que enlouqueceu, outros dizem que morreu. Eu prefiro acreditar que Deus deu a ele a chance de se arrepender, porque até mesmo os falsos profetas podem ser alcançados pela misericórdia se quiserem. Meu nome é Larissa, e um dia eu comprei oração achando que isso traria cura, mas descobri que a única coisa que Deus quer é um coração quebrantado, e esse ele jamais despreza. Que todos saibam, não se compra fé, não se vende salvação, e o nome de Jesus jamais será moeda de troca. Em nome de Jesus, deixe seu pedido de oração nos comentários do vídeo. Eu estarei clamando pela tua casa, pela tua família. Deus vai fazer algo sobrenatural em nome de Jesus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero te agradecer, louvar, engrandecer, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dado ao Senhor. Entrego, meu Pai, a cada casa, a cada lar, a cada família. Visita, meu Pai, nesta hora. Quebra, meu Pai, todo laço. Quebra, meu Pai, todo desânimo. Quebra, Senhor amado, tudo aquilo, meu Pai, que não provém do teu agrado. Vai visitando e repreendendo, meu Pai, toda astuta cilada do adversário que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda. O Senhor, nesta hora, venha dar vitória, meu Pai, ao teu povo, à tua igreja, levantando, capacitando, erguendo e fazendo, meu Pai, o teu sobrenatural na vida de cada um e cada uma. A tua igreja, o Espírito Santo, nos dê, meu Pai, nesta noite, sabedoria, entendimento da tua palavra, para nós discernirmos o que é o certo e o que é o errado. Que neste dia chamado hoje, todo o mal, meu Pai, das profundezas do inferno, que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, para tirar a ligação, para tirar a paz, meu Pai, dos teus servos. Neste dia chamado hoje, eu te peço, quebra todo o mal, toda seta enviada, meu Pai, para as famílias, para a desunião, para tentar, meu Pai, destruir casamentos, para tentar destruir lares, para tentar destruir mentes. Que neste dia chamado hoje, o Senhor venha visitar
e venha quebrar, meu Pai, este mal, essa maldição hereditária, esse choque, meu Pai, enviado das profundezas do inferno para tentar, meu Pai, iludir com este mundo, meu Pai, que a tua palavra diz que o mundo já és do maligno, e o diabo ele tem trabalhado em mente, ele tem trabalhado em vidas, ele tem destruído pessoas, ele tem entrado, meu Pai, e tem feito uma arruaça na vida, meu Pai, de pessoas, Deus Todo-Poderoso, que outrora pregava, no passado louvava, no passado engrandecia, mas hoje, meu Pai, eles vivem do passado. Hoje, meu Pai, eles estão fracos. Hoje, meu Pai, eles estão derrotados. Hoje, meu Pai, eles estão fracassados devido, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, às circunstâncias da vida. Eu oro a Ti, meu Pai, e rogo por todos os casamentos, todos, meu Pai, relacionamentos. O Senhor, nesta hora, venha, meu Pai, entrar e venha, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, tirar todo espírito de separação, todo espírito de inveja, todo espírito de intriga, aqueles, meu Pai, que estão depressivos, fracos, desanimados, deitados numa cama, precisando, meu Pai, de uma palavra, precisando, meu Pai, de uma renovação espiritual, que neste dia chamado hoje, na autoridade do Teu santo nome, que o Senhor venha visitar, meu Pai, através desta oração, através desta súplica, ô Espírito Santo, toda a enfermidade venha bater em retirada, Deus Todo-Poderoso, toda a seta enviada do maligno venha bater em retirada nesta noite. Eu clamo e sei que o meu Redentor vive, e em breve o Senhor irá voltar para buscar a tua igreja, o teu povo. A tua igreja, meu Pai, está reunida neste dia chamado hoje para, meu Pai, clamar. E eu creio que o Senhor está perto de buscar, Senhor amado, a tua igreja e o teu povo. E o Senhor não quer buscar uma igreja de qualquer forma. O Senhor quer buscar uma igreja lavada, remida e santificada no teu nome. Prospera, meu Pai, na nossa vida. Deus Todo-Poderoso, quero lhe entregar neste dia chamado hoje a cada pedido de oração, a cada servo e serva tua que clama, meu Pai, e bendiz o teu santo nome. Visita, meu Pai, teus filhos e filhas tuas, a cada criança, a cada jovem. Deus Todo-Poderoso, vai tirando neste dia chamado hoje todo pensamento contrário a cada internauta, a cada pessoa, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, telespectador que vai assistir esta oração, que vai ver, meu Pai, este testemunho, que vai, meu Pai, ver, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, esta revelação. O Senhor, meu Pai, irá visitar e cortará, meu Pai, toda a seta do adversário, todo o mal, meu Pai, será repreendido e julgado por terra. No teu nome, meu Pai, há poder, meu Pai, para curar, há poder, meu Pai, para libertar, há poder, meu Pai, para salvar, há poder, meu Pai, para tirar o homem do pecado. E eu te peço, meu Pai, desta hora, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça, a planta dos pés, meu Pai. Eu creio, meu Pai, no milagre, Senhor amado, dos teus filhos. Eu creio, meu Pai, no milagre, meu Pai, das tuas filhas, que clamam, meu Pai, bendiz o teu santo nome. Quebra, meu Pai, toda a maldição, meu Pai, hereditária. Deus Todo-Poderoso, o Senhor, neste dia chamado hoje, vem entrar, meu Pai, com a tua provisão.
venha entrar, meu Pai, com a tua providência. Venha, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, fazer, meu Pai, o teu sobrenatural. Que vidas, meu Pai, venham a ser mudadas. Que corações que estão, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor amado, feridos, que sejam, meu Pai amado, sarados neste dia chamado hoje, através da tua palavra, através desta oração, aonde, meu Pai, alcançar a cada coração, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor entrará e sarará todas as feridas do passado, feridas de relacionamentos, meu Pai, que os teus filhos estão feridos devido a alguma decepção, Deus, na sua vida sentimental. O Senhor entrará com providência e sarará todas as feridas, Deus Todo-Poderoso, e de amor e bondade, que nesta hora, que o teu Espírito Santo venha trabalhar tremendamente e que a tua glória venha encher e venha multiplicar, porque, meu Pai amado, o Senhor diz na sua palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa força, meu Pai, ela vem direto dos céus, ela não vem do homem, ela não vem, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, do pastor, ela não vem, Senhor amado, da liderança, porque a liderança está para ensinar, a liderança está, meu Pai, para ensinar a tua palavra, mas a verdadeira força, ela vem dos altos dos céus. E eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço neste dia chamado hoje, revestimento dos altos dos céus, para se preparar, Deus Todo-Poderoso, para a tua volta. Ô Espírito Santo, fortalece o teu povo, a tua igreja. Não deixa, meu Pai, a gente enfraquecer. Não deixa, meu Pai, o teu povo parar. Não deixa, meu Pai, teu povo retroceder. Mas que neste dia chamado hoje, através desta oração, desta súplica, o Senhor está levantando aqueles que estão caídos e dando força e dando ânimo. O triste vai sair alegre, o depressivo vai sair curado. Deus Todo-Poderoso, ô Espírito Santo, o desanimado vai sair, meu Pai, regozijando da tua presença. Ô Espírito Santo, que a cada um, meu Pai, venha sair mais do que abençoado, porque não é para mim, é tudo feito para a honra e a glória do teu santo nome. Trabalha, meu Pai, profundamente aos nossos corações. Derrama a tua glória sobre nós, que nós viemos sair daqui, Senhor amado, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, porque eu creio que podemos todas as coisas naquele que me fortalece, e o Senhor é a nossa força, é o nosso, meu Pai amado, galardoador. Ô Espírito Santo, fica conosco, fala, meu Pai, a cada dia mais e mais, derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas. São essas bênçãos, meu Pai, que eu te peço e já te agradeço, na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, levante, te capacite em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para as pessoas que precisam de uma palavra, que precisam ser mais do que abençoados, em nome
Jesus. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar, que eu vou deixar Deus me usar aqui, orando pela tua vida. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu estarei orando pela tua vida, casa, família, e tu será mais do que vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas. Fui. Até a próxima, irmão.